Olá, boa noite. Está no ar o nosso Além dos Fatos. Sejam todos muito bem-vindos, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito sério. Você sabia que no Brasil, o Brasil é o quinto país do mundo onde pessoas morrem por conta do uso da bebida alcoólica? É sobre esse assunto que nós iremos conversar hoje. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui em nossos estúdios, mais uma vez, o doutor e médico psiquiatra, doutor César Vasconcelos. Temos também música com Paulo Menezes e a mensagem especial do pastor Gilson Brito. O Além dos Fatos está no ar. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Está no ar o seu programa, Além dos Fatos. E, claro, quero começar mandando abraços. Se a gente não começa o nosso programa aqui mandando um alô para você que está do outro lado da tela nos acompanhando, é reclamação certa no outro dia no Facebook, viu? Se você ainda não curtiu a nossa página, passa lá, facebook.com/Além dos Fatos. Você vai acompanhar os nossos programas, se por acaso você perdeu algum aqui no nosso ao vivo às terças e quintas-feiras. Tem mensagens especiais também. As nossas músicas que os cantores cantam em nossos programas são postados lá com muito carinho. Então tem muita coisa, coisas que só acontecem em nossas redes sociais. Então seja o nosso amigo também no Facebook. Se você ainda não é nosso seguidor no Instagram, @AlemDosFatosNT. Curte, seja nosso seguidor, curte as nossas fotos. Você pode dar opiniões também sobre o tema do dia no nosso Instagram. E se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode acessar o nosso blog também, novotempo.com/Além dos Fatos. Em nosso programa hoje falaremos sobre um assunto muito sério, um problema, inclusive, que já se tornou estudos do Ministério da Saúde em nosso país. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui mais uma vez o doutor César Vasconcelos, ele que é psiquiatra. Doutor César, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Luciana. Tudo bem, graças a Deus. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e a oportunidade de participar aqui com você desse programa. Agora, nós iremos falar sobre um assunto que é muito delicado, né? Que é a questão do alcoolismo, que não impacta a vida apenas do usuário, mas de toda a família, né? De todas as pessoas que convivem com a pessoa, com o usuário, a pessoa que tem esse vício, né? Agora, os impactos que o usuário, que o alcoólatra sofre, ele não é apenas um impacto social. A gente vai falar sobre esse tipo de impacto também, mas antes, doutor César, eu queria que o senhor explicasse qual é o impacto que o cérebro sofre quando uma pessoa começa a usar bebidas alcoólicas. É importante a gente pensar de que, e também tem informações, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um texto que eu não tenho aqui a referência exata, mas ela coloca de que qualquer que seja a quantidade de álcool ingerida, ela sempre vai ser lesiva para o nosso organismo e para o cérebro também. Eu queria mostrar uma imagem, se o pessoal puder colocar sim, então vamos agora. Jogar aí para quem está em casa ver, uma imagem entender. assim, impressionante, vocês podem ver na parte de cima, né, da tela aqui, vocês podem ver vários tipos de cérebros de pessoas que são fumantes, o primeiro da esquerda, depois o alcoólico, a pessoa obesa, a pessoa que usa cocaína. Olha o cérebro embaixo, como que é diferente. Como o programa é sobre alcoolismo, você pode ver nessa segunda imagem que nesse aqui, cérebro né? Ali, embaixo, na segunda imagem azul, olha como é que o contorno do cérebro está alterado, né, em função, um tipo de atrofia que acontece no cérebro das pessoas que são usuários de álcool de longa data, com uma dosagem realmente alta. Não é também qualquer dosagem que produz isso, né? A outra imagem vai mostrar uma coisa também bem interessante, quer colocar, por favor, mostra, esse aqui foi um estudo feito na Universidade da Califórnia, em San Diego, e que pegou mulheres jovens de 20 anos de idade, aquelas que faziam uso de álcool e aquelas que não faziam uso de álcool, e deram um teste de memória espacial para essas jovens moças, né? O cérebro da esquerda, onde tem mais pontos rosa, cor de abóbora, vermelhos, é onde o cérebro respondeu muito bem ao teste da imagem espacial, de memória espacial, melhor dizendo. E você veja o cérebro aqui da direita como que
poucos pontos do cérebro responderam aquele teste ali, e essas são as jovens que estavam em uso de álcool, dependentes de álcool. Uma terceira imagem, Luciana, dá para mostrar para o povo de casa. Esse é um estudo muito interessante, feito pelo Instituto Nacional dos Estados Unidos de abuso do álcool e alcoolismo. Ali mostra 2 cérebros. Você vê que o cérebro da esquerda, como os Estados Unidos eles usam mais galões e não litros, aí esse cérebro da esquerda é de um homem, os 2 é de um homem de 57 anos de idade. E o da esquerda mostra, então, o homem que bebeu 625 galões de álcool até essa idade. Você multiplica 625 por mais ou menos 4 litros, que é um galão, talvez um pouquinho por aí, e o cérebro da direita é um sujeito também de 57 anos que bebeu 20 galões. Um bebeu 625, outro bebeu 20. Olha o contorno daquele cérebro do sujeito que bebeu muito, como que atrofiou aquele cérebro, como que tem uma fenda ali em cima na parte do lobo frontal, né? E a imagem da direita é uma imagem também impressionante, que mostra que as várias áreas, embaixo desse gráfico, a gente vê as várias imagens, aliás, as várias áreas do cérebro, pré-frontal, frontal, temporal, etc. Então, eu não tenho tempo de explicar aqui com detalhes, mas o que está mostrando isso é de que os jovens que, desse estudo, 33 jovens, né, comparados com 29 idosos, consumidores de álcool, de uma boa dose, tiveram mais lesão, especialmente os jovens, no lobo frontal do seu cérebro, que é o lobo do pensamento, das funções executivas do cérebro, né? Agora, doutor César, como que essa alteração física do cérebro, ela altera o comportamento também, no caso do usuário do alcoólatra? Então, vai alterar o comportamento de várias formas, né? A pessoa pode ter até psicose, né? Tem a chamada psicose de Korsakoff, que é uma psicose ligada diretamente ao uso abusivo de álcool. A pessoa fica... O alcoolismo é uma doença, né? Tem que entender isso. O alcoolismo não é uma sem-vergonhice, como alguns falam popularmente. É uma doença. Mais ou menos de cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, 14, em média, têm essa doença do alcoolismo. Para essas pessoas, realmente, elas têm que ter tolerância zero em relação ao álcool, né? Nem um bombom que tem licor dentro, elas devem ingerir, porque vai disparar uma compulsão para usar o álcool. Então, o alcoolismo ele vai destruir o caráter também das pessoas. Então, né? o alcoolismo ele é considerado uma doença psíquica também? É uma doença psíquica, uma doença orgânica psíquica, né? É uma doença que pega o global da pessoa, a gente vai mostrar depois na frente um outro estudo sobre isso, mas altera o comportamento porque a pessoa vai começar a perder horas de trabalho, ou perde a concentração no trabalho se ela fica abusivamente usando o álcool, né? Agressiva, né? Alguns têm um comportamento Alguns ficam agressivos, alguns mentem muito. O apelido do alcoolismo, Luciana, é chamada doença da negação. Por que doença da negação? Porque todo, entre aspas, bom alcoólico, o que ele diz quando você fala, você está bebendo muito? Não, é só fim de semana. Não, é porque o Corinthians ganhou. Não, porque o Corinthians perdeu. Só bebo socialmente, não, socialmente, né? Só 2 latinhas e o cara está 10, 15, 20 anos sempre com os seus excessos de álcool. Então, por isso que a gente vai falar em seguida depois, né? Quer dizer, o primeiro passo para vencer o alcoolismo tem que trabalhar com essa negação. Então, enquanto a pessoa fica na negação, não é nem só em relação ao alcoolismo, a qualquer tipo de situação da vida, né, do ponto de vista comportamental, permanecer na negação é fugir da verdade. E fugir da verdade, você fica enganando as pessoas, enganando a si mesmo, e as consequências do alcoolismo é perda de dinheiro, perda da saúde, perda da família, a gente vai ver mais adiante também sobre isso. Agora, por que o álcool ele é porta de entrada para outras drogas, doutor César? Primeiro porque é uma droga lícita, né? Vendida livremente, apesar que você entra em qualquer barzinho é proibido vender menos de 8 anos, o pessoal vende, o pessoal compra, né? Então, é a droga mais fácil do jovem usar, porque não tem restrição nenhuma praticamente, consegue na sua casa lá. E ela, então, começa a ter os momentos euforizantes, né? Se é uma pessoa muito tímida, por exemplo, então começa a sentir o tal ou a tal, né? As garotas estão bebendo agora tanto os rapazes, né? E isso é muito fácil para ela, então, querer experimentar um outro tipo de droga para ver, deixa eu ver que barato que eu vou ter como outra droga. Então, a porta de entrada é por causa disso, que é fácil acesso, barato, né? Uma droga barata e se acha em qualquer boteco aí. Agora, as pesquisas mostram qual que é a faixa etária, em que faixa etária o brasileiro começa a
a ingerir bebida alcoólica? O brasileiro está bebendo muito. Você vê que é um dos países que mais consome álcool no mundo, se não me engano, quarto ou quinto lugar. E é no início da adolescência já tá acontecendo. Abaixou a idade de início do abuso do álcool, né? Porque tem o abuso e tem a dependência, né? O abuso já está bem baixo, está no início da adolescência já no Brasil. Agora, o alcoolismo, ele é genético? Hoje está se estudando o alcoolismo, a tendência para o alcoolismo tem um fator genético, né? Hoje se estuda muito uma outra coisa chamada epigenética, que são os fatores do meio ambiente que afetam a expressão do gene, da parte genética, né? O alcoolismo ele é genético, mas não quer dizer que todo filho de alcoólico vai ter que ser obrigatoriamente um alcoólico. Depende de várias coisas, mas ele tem mais tendência do que a média das pessoas, porque a genética não é uma condenação. A genética é uma propensão. Então, a pessoa tem mais... Uma predisposição. Uma predisposição para o alcoolismo. Então, esse indivíduo que teve um pai, uma mãe, um avô, uma avó alcoólicos, ele vai ter uma predisposição maior para o alcoolismo, então tem que vigiar maior. Mas, às vezes, ele pode ter o alcoolismo estourar num filho e, às vezes, o irmão, a irmã não vai ter, por causa de diferenças pessoais, de resistência, de menor vulnerabilidade aos transtornos de estresse emocional da vida. Eu acho que o nosso próximo slide fala sobre isso, né? Sobre a questão genética. Vamos ver aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Muito interessante esse estudo. Esse estudo que a gente vai ver agora aqui na tela é feito por Dr. Patrick Carnes. Esse é um livro, Isto Não é Amor, que é o nome em português, em inglês Don't Call It Love. Ele estudou, um dos estudos, ele analisou 932 pessoas, que ele queria estudar as adicções. A adicção é a mesma coisa que vício, né? Queria estudar as adicções através das gerações. Então, ele analisou nesse estudo a adicção ou vício sexual, o álcool, né, do alcoolismo, da comida e mais do que um tipo de vício. Então, você vê, por exemplo, vou pegar o álcool, que é nós estamos falando hoje aqui nesse programa, que é a segunda linha ali. Quando as mães, 25% das mães tinham problema com álcool, abuso de álcool, e 38% dos pais tinham abuso de álcool, 46% dos irmãos desses filhos, desses pais, tiveram problemas com álcool também. Se a gente vê na parte sexual, 18% das mães, 40% dos pais, 50% dos irmãos, né? E o último ali, comida, 43%, a compulsão para comida, né? 24% dos pais, 37%. E quando tem mais de um tipo de dependência ou de adicção, 22% das mães tinham mais de um tipo, 40% dos pais tinham mais de um tipo, 56% desses filhos tiveram o álcool aí esse sofrimento aí. Você vê que o álcool, escala, né? O álcool está na segunda ali. Aí. Agora, doutor César, vamos para um rápido intervalo? Vamos. Por conta da obrigatoriedade da transmissão do horário político, nós iremos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Além dos Fatos. Hoje estamos falando sobre um tema que é problema social no Brasil e em vários lugares do mundo, sobre o alcoolismo. E quem está conversando com a gente aqui, você que acompanhou o primeiro bloco já sabe, doutor César Vasconcelos. Doutor César Vasconcelos, explica para quem está em casa quais são os problemas, as doenças que o alcoolismo pode trazer também, além de todo o transtorno, né, de relacionamento. Quais são as doenças que o alcoolismo pode causar? A gente vai mostrar na tela ali, mas antes que mostre, pode botar na tela já de uma vez, por favor. Não está aí, a gente vai ver daqui a pouquinho. Sabe que mulheres que ingerem álcool 3 ou 4 copos por dia durante vários anos, elas têm 51% a mais de chance de ter câncer do seio. E as mulheres também que ingerem álcool durante muitos anos, elas têm 4,8, quase 5 anos menos, mais cedo para ter doença de Alzheimer, né? Aqui a gente vê, esse é num estudo sobre o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, a gente vê, por exemplo, são as doenças, prejuízos, né, que acontecem por causa do uso do álcool. Primeiro, uma violência interpessoal, 22% das violências tem a ver com o uso do álcool. Câncer no esôfago, 22% dos cânceres de esôfago tem a ver com álcool. Câncer da laringe, 23%, tem que ver com álcool. Pancreatite, a inflamação do pâncreas, 25% desses problemas
tem a ver com o abuso do álcool. A cirrose hepática, que é bem conhecida, o endurecimento do fígado. O fígado é um órgão central para poder filtrar várias coisas do nosso corpo. 30% da cirrose tem a ver com o abuso do álcool. E uma coisa muito séria também, e triste até, a síndrome alcoólica fetal. Quer dizer, a mãe grávida que ingere álcool, o seu bebê vai ter essa síndrome alcoólica fetal, que significa menos peso, menos resistência, menos altura, várias lesões que já nascem no bebezinho, né? Então, é uma coisa séria realmente o uso do álcool. Agora, nós iniciamos o programa aqui falando sobre os problemas sociais, né, que o álcool causa e como a família sofre, né? O alcoólatra sofre, mas a família também não sabe muitas vezes como reagir, não é, doutor César? É verdade. Para cada pessoa que bebe, mais ou menos 6 por em volta são afetadas no sentido de estresse por conta desse abuso do álcool, né? E eu tenho uma outra imagem aqui que mostra uma relação, Luciana, aí para os telespectadores, são as 10 mais dolorosas perdas que um adicto, que um viciado experimenta. Primeiro, perda de relacionamentos primários, né? Às vezes rompe o casamento, perda dos filhos, às vezes pelo aborto, por consequência do uso da droga, morte, custódia, perda de amigos importantes que acabam se afastando porque o sujeito não quer entrar no tratamento, indisponibilidade para estar com os filhos, perdas financeiras, culpa por ter ferido os outros, perda de produtividade e criatividade, perdas quanto à carreira profissional, perda da integridade, da violação dos valores pessoais e a perda do alto valor também. A pessoa se acha realmente um trapo, né? Incapaz de realizar qualquer coisa, né? Vai se sentindo muito mal consigo mesmo. Tenta disfarçar, mas no fundo se sente péssimo, né? Ou péssima por causa o que o álcool vai produzindo, né, o comportamento dessas pessoas. Né? Agora, doutor César, a espiritualidade, ela pode ajudar a uma pessoa, por exemplo, a se libertar do vício do álcool? Com certeza. Tem até uma professora da USP, que eu esqueci o nome dela, e ela falou assim, mesmo que não quisesse admitir, mas os programas que tem para tratamento de recuperação de dependentes químicos, inclusive o álcool, eles são mais bem sucedidos quando tem um componente espiritual. Você vê que, por exemplo, o mais famoso do mundo é o Alcoólicos Anônimos, né? O Dr. George Weyland, uma autoridade mundial de alcoolismo, que é professor de psiquiatra da Harvard, ele fala que 40% da recuperação de alcoolismo no mundo se deve ao AA. E o programa do AA, os 3 primeiros passos, são 12 passos, 12 conceitos, 12 tradições, fala que a pessoa admite que ela quando é que a pessoa entra na recuperação? Quando ela admite, ela para com a negação e ela admite que ela perdeu o controle. Segundo passo, ela começa a acreditar que tem alguém fora dela, maior do que ela, que pode dar a sobriedade. E ela, então, entrega a vida para esse ser superior, que eu chamo de Deus Criador, né? Então, realmente, a espiritualidade, a pessoa se agarrar a um Deus Criador, interessado em ajudá-la, para mim, é o fator principal na recuperação e na não recaída do alcoolismo. Eu quero agradecer a participação, doutor César. Muito obrigada, viu? De nada, um prazer. Então, a esperança, um tratamento e a confiança em Deus com certeza vai te ajudar. Obrigada, doutor César. E quem já está aqui, pastor Gilson Brito, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, sóbrio. Sóbrio? Sim, graças a Deus. Pastor, eu quero aproveitar e mandar um abraço. Tem uma pessoa muito especial que está aniversariando hoje, sabia? Ah, ok. Que é a nossa produtora Emily. Emily, que Deus te abençoe, é super dedicada. Tem sido um prazer trabalhar com você nos últimos meses. Que Deus a abençoe. Essa menina querida de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Mineira, né? Mineiríssima. Exatamente. Vamos mandar abraços? Aquela nossa velha pergunta, pastor. Sempre. Nazaré de Oliveira, de Manaus, Amazonas. A gente tem uma audiência fantástica lá entre os manauaras. Abraço também para Humberto Amaral, de Saquarema, no Rio de Janeiro. Para Odete Laurentino, de Maracatu, São Paulo. Aliás, Miracatu, São Paulo. E para o Tarsis Rocha, de Nova Mamoré, em Rondônia. Agora, eu ia chamar doutor Gilson, ó. Doutor Gilson. Pastor também. Pastor também, pastor Gilson. Há 12 anos, nós falamos aqui hoje sobre um problema social que o Brasil enfrenta, que é o alcoolismo. Há 12 anos, a Igreja Adventista em toda a América do Sul desenvolve um projeto chamado Quebrando o Silêncio. E neste ano nós estamos falando sobre o alcoolismo. Isso. E neste sábado, toda a Igreja Adventista em toda a América do Sul vai estar mobilizada na conscientização e no combate do alcoolismo. Vamos ver como que vai ser? Vamos, esse é um programa excelente. Conheça um pouco mais sobre o Quebrando o Silêncio. Parabéns, está nadando! Vivos noivos! Valeu, gente! Quem você me diz? Alegria!
Fala alguma coisa pra mim. Eu te amo. Tchau, papai. Olha que pãozinho gostoso. Dá uma mordida, vai. Então, amor, gostou do carro? Manda um beijo, filho. É possível perder tudo isso. Não beba, papai. Melhor chamar a polícia, hein? Ele destruiu nossa vida. O fígado não está funcionando. Ele só tem 14 anos. Você bebeu, meu filho? Alcoolismo. A porta de entrada para a infelicidade e outras drogas. Muito triste, não é? Quantas pessoas, de fato, já perderam esse convívio familiar maravilhoso por conta do alcoolismo. Esse programa Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é excelente porque procura nos conscientizar, nos ajudar em relação a muitos males que ocorrem em nossa sociedade, mulheres, crianças, idosos que são maltratados, famílias que são desfeitas em função desses vícios, desses males. Então, nesse próximo sábado, não é, Lu? Dia 27, todas as igrejas adventistas estarão promovendo, algumas já até promoveram agora durante o mês de agosto, mas todas as demais estarão promovendo essa campanha de conscientização da sociedade com relação aos malefícios trazidos pelo alcoolismo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto ou até adquirir uma revista que tem artigos de especialistas, né, para você ter mais conhecimento, é só acessar o site www, está aparecendo na sua tela, quebrandosilencio.org. Acessa e você vai ter maiores informações. Inclusive, se você quiser ser um voluntário para ajudar pessoas que enfrentam esse problema, você pode aceitar e se colocar à disposição. Agora vamos de música, pastor Gilson? Vamos lá. Mas antes tem presente, né? Sim, outro presente para você, revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa a gente sempre mostra, não é? Inclusive, vai lhe ajudar com certeza, se você tem problema com alcoolismo, a vencer o alcoolismo. Porque essa revista vai lhe conduzir para a Bíblia, para Deus e no Senhor a gente tem vitória sobre todos esses males. É só você pedir, entra no nosso blog, faz o pedido, a gente lhe manda pelo correio e não vai lhe custar nada. Você pode adquirir também através do telefone, operadora 12 21 27 21 31. Acertei, né? 31 21. 31 21. Gente, nunca acerto, mas amanhã, próxima terça eu acerto. Vamos de música agora com Paulo Menezes. Certo dia ao caminhar, tão cansado encontrou à beira de um poço para descansar e avistou uma mulher vindo em sua direção, que do poço água vinha retirar. Cristo então pediu-lhe um pouco para a sede saciar, e surpresa ela então ficou ao ver Jesus falar: se beberes desta água, água viva te darei, e sede nunca mais terás, pois eu sou a própria fonte a jorrar, água do viver. Cristo quer te conceder água que restaura o teu ser, purifica o teu coração. Se beberes desta água, nunca mais sede terás. Quando o Espírito de Deus entrar em teu coração, para sempre com Cristo então irás viver, e
Todos ao teu redor verão o amor do Pai, e então saberão que Ele tem poder. Se desejas tu também a tua sede saciar, e da fonte de água viva tua sede saciar, deixa Cristo te guiar então, e sentirás o seu amor, lavando todo o teu pesar e trazendo alívio para toda a dor. Água do viver, Cristo quer te conceder, água que restaura o teu ser, purifica o teu coração. Se beberes desta água, nunca mais sede terás. Não deixe de encontrar a paz que oferece o Salvador, pois não vais achar amor maior longe do Senhor. Água do viver, água do viver, Cristo quer te conceder, água que restaura o teu ser, purifica o teu coração. Se beberes desta água, nunca mais sede terás, sede terás, d'água que restaura o teu ser, purifica o teu coração. Se beberes desta água, nunca mais sede terás. Se beberes desta água, nunca mais sede terás. Muito obrigada, Paulo Menezes, pela mensagem. Então, pastor Gilson, no próximo bloco, o senhor volta e a mensagem da noite vai falar sobre alcoolismo, é isso? É, exatamente. Você que é um pé de cana, ou, como outros dizem, cortador de cana, não sai daí não. Não tenha medo, apesar de que sua batata está assando, né? Mas fica tranquilo, porque o que vem de Deus é bom e você, é claro, é muito querido. Tá ok, então não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Pastor Gilson no próximo bloco, até já. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Já voltamos com o seu Além dos Fatos e é sempre bom ter a sua companhia. Vamos orar então. Pai querido, pedimos tua orientação, Senhor, a tua bênção, para que compreendamos a mensagem que tens para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você então para o texto bíblico que está no livro de Provérbios. Nosso primeiro texto, Provérbios, capítulo 20, verso 1. Está escrito assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Quando a Bíblia fala a respeito de vinho, que normalmente era a bebida mais usada no Oriente, na
Na época em que a Bíblia foi escrita, né, dentro da cultura judaica, a Bíblia fala tanto de vinho fermentado como vinho não fermentado. Inclusive, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Qual foi o vinho, por exemplo, que Jesus bebeu, que os discípulos beberam na ceia? Eu não tenho tempo agora para explicar isso para você, mas eu lhe recomendo, se você tem interesse de aprofundar um pouco mais nesse assunto, a respeito do vinho na Bíblia, você pode ir ao blog do programa Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E ali no quadro Busca, você coloca vinho na Bíblia e tem uma explicação excelente do professor Leandro Quadros. Ou então você pode ir ao blog do programa Está Escrito. O pastor Ivan Saraiva também tem uma abordagem muito boa a respeito dessa questão do vinho na Bíblia e da bebida alcoólica de um modo geral. Mas conforme nós lemos, o texto diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Quando aqui a Bíblia se refere à bebida forte, eram outras bebidas cujas fontes eram diferentes. No caso, não era a uva, né, que produz o vinho, mas eles faziam também bebida fermentada de romãs, de tâmaras. E o texto diz, todo aquele que por essas bebidas é vencido, não é sábio. Todo aquele que é dominado pela bebida fermentada, pela bebida alcoólica, o texto diz, não é sábio. Normalmente é assim, a pessoa começa a usar a bebida alcoólica imaginando que vai conseguir se dominar, vai dominar a bebida, mas muitas vezes é dominado pela bebida. Você sabe disso. A pessoa pensa assim, eu vou beber e paro quando quiser, mas quantos, em vez de pararem, na verdade eles são controlados pelo próprio álcool e o álcool traz então os seus efeitos devastadores. Eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, 30% dos leitos hospitalares no Brasil são ocupados por pessoas com histórico relacionado à questão do álcool. 45% dos casos de violência entre casais têm relação com o consumo de álcool. Pelo menos metade das mortes que ocorrem no trânsito no Brasil tem relação também com o consumo de álcool. E ainda mais, segundo a Organização Mundial de Saúde, 8% de todas as doenças existentes no mundo, elas têm também ligação com a questão do consumo de álcool. E ainda mais, segundo a Organização Mundial de Saúde, 2 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo por questões relacionadas ao álcool. Eu fico impressionado ao pensar o que a impiedade do homem faz, não é? É verdade que isso tudo está dentro de um contexto, de um quadro mais amplo que nós chamamos o grande conflito, que é a luta que há entre o bem e o mal. Imagine, produtos da terra, que são bênçãos de Deus, que são dons do Senhor para a humanidade, para que nós nos alimentemos. Produtos como frutos saudáveis, deliciosos, cereais nutritivos, essas bênçãos de Deus são transformadas em bebida alcoólica. Que pena! São perversões e abusos desses maravilhosos dons de Deus. E tudo isso ocorre por conta da impiedade humana, evidentemente que motivada pelo nosso arqui-inimigo, aquele que sabemos está por trás de tudo isso. Lamentavelmente, a bênção se transforma em maldição. E eu não tenho dúvida nenhuma que é maldição. É só você olhar, por exemplo, a fisionomia de um ébrio, de um alcoólatra. Dá dó, não é? A gente percebe a pessoa com um corpo enfraquecido, doente. Normalmente o alcoólatra, ele envelhece precocemente. Ele não tem brilho nos olhos. Ele tem uma memória fraca, uma memória lenta. Todas essas são marcas da bebida alcoólica. O organismo vai sendo consumido gradativamente em decorrência do vício. É claro que isso é uma maldição. Observe também o lar de uma pessoa alcoólatra. Normalmente, nos lares onde existe pelo menos um alcoólatra, reina a infelicidade, a tristeza. Todos os dias, eu não tenho dúvida, chegam a Deus súplicas, clamores, orações, especialmente de esposas e de filhos, desesperados, porque convivem dentro de casa com o esposo ou com o pai alcoólatra. Que tristeza! Não tenho dúvida nenhuma de que isso de fato é maldição. Aquele que se envolve com o alcoolismo só perde. Perde a saúde, muitas vezes perde o emprego,
perde oportunidade de estudos, perde família, não é assim? Sempre há perdas. O alcoolismo só traz perdas, perda também muitas vezes do respeito. As pessoas deixam de respeitar você, além, é claro, daqueles que perdem a vida, e a gente vê tantas histórias tristes aí, de pessoas, inclusive jovens, que morrem em decorrência do alcoolismo, sobretudo em acidentes. Dificilmente alguém não diz a respeito de algum parente ou amigo que perdeu em decorrência de uma doença, de um acidente ou mesmo de um assassinato, tendo envolvimento na questão do alcoolismo. Além de histórias de brigas, de violência, de mutilação, de prisão, de abuso sexual, de divórcio e todo tipo de sofrimento e miséria. Será que pode existir alguma coisa boa nisso? Claro que não. Eu penso que o homem, ele tem que anular completamente sua razão, seu bom senso e sua honestidade para ter coragem de defender a bebida alcoólica. Eu quero compartilhar com você mais um texto. E vou agora aqui para Provérbios, está bem aqui pertinho do capítulo 20, agora no capítulo 23. O nosso tempo hoje está um pouco mais curto, porque a propósito nós deixamos mais tempo para a entrevista com o Dr. César Vasconcelos, que por sinal foi muito esclarecedora. Mas eu leio agora com você Provérbios 23, a partir do verso 29, está escrito assim: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas ou contendas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa ou feridas desnecessárias, e para quem os olhos vermelhos? Resposta: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao final morderá como a cobra, como a serpente, e picará como o basilisco ou como a víbora. A orientação do Senhor para você e para mim é: nem olhes para o vinho, passe longe, fique longe disso. Porque olha, ainda que seja agradável no início, depois, como diz o texto bíblico, vai picar como uma cobra, como uma serpente, como uma víbora. O efeito do álcool no corpo é comparado ao veneno de uma serpente. Ou seja, um efeito devastador. O álcool, como toda droga, é uma substância psicoativa que age rápido no cérebro, perverte sua capacidade de raciocínio, as faculdades do pensamento ficam obscurecidas, o seu cérebro fica enfermo, fica doente, fica enlouquecido e o indivíduo perde o poder da vontade e, consequentemente, enfraquece sua capacidade de decisão. Por falar em vontade e decisão, eu fico impressionado com a pressão que existe hoje, sobretudo na televisão, para que as pessoas se viciem e usem bebida alcoólica. As propagandas, não é? A gente não tem mais, graças a Deus, propagandas de cigarro na TV, mas as propagandas de bebida alcoólica, especialmente cerveja, elas não param. Eu me lembro uma vez de uma propaganda que um indivíduo falava assim para o outro: experimenta, sugerindo que experimentasse a bebida alcoólica, a cerveja. E de repente aparecia um grupinho dizendo para aquele mesmo indivíduo: experimenta. E depois esse grupo aumentava e continuava insistindo: experimenta. Até que de repente surgiu uma multidão, assim como que uma onda devastadora, e todos gritavam: experimenta, experimenta. Eu entendo que a mensagem daquela propaganda era mais ou menos assim: olha, está todo mundo bebendo, só você que não bebe. Você está muito lerdo, você está muito devagar, está todo mundo bebendo. E se todo mundo bebe, a ideia é de que é algo bom, é algo interessante. Outra coisa, se faz mal, as pessoas não beberiam. Então, se está todo mundo bebendo, é porque faz bem, ou pelo menos não faz mal. Experimenta. É aquele pensamento assim: vai logo, você está muito devagar, experimenta. Eu fico triste, decepcionado, com algumas pessoas influentes, que usam sua imagem conhecida, para promoverem bebida alcoólica. Na verdade, elas se vendem para promoverem bebida alcoólica. Muitos esportistas, muitos artistas e outras pessoas influentes, que por amor ao dinheiro, mesmo sabendo os malefícios causados pela bebida alcoólica, eles se vendem para promoverem esse tipo de coisa.
Que pena que nós vivemos num mundo assim. E as propagandas geralmente no final dizem o quê? Beba com moderação. Eu quero dizer para você que beba com moderação, isso é a própria voz do cão. A voz de Deus é o contrário. Deus está dizendo para você assim, nem olhe para a bebida alcoólica, passe longe. Deus está dizendo para você assim, olha, abstenha-se por completo. Enquanto a voz do mal diz, beba com moderação, Deus diz assim para você, abstenha-se por completo. E creia, quem quer o seu bem é o Senhor. Não se engane com os outros. E quem vende? E quem fabrica a bebida alcoólica? E quem divulga? Será que não tem culpa também no cartório? Eu tenho certeza que tem. Se eu estou falando para alguém que talvez nem beba, mas fabrica, vende e divulga, tenha certeza, você também tem culpa no cartório. Você se lembra quando Caim matou Abel, um irmão matou o outro, primeiro homicídio? Lá em Gênesis capítulo 4 é dito que o Senhor se aproximou de Caim e disse assim, Caim, onde está o seu irmão Abel? E Caim disse, eu não sei, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Deus disse assim, Caim, o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão, da terra, clama até mim. A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim. E você me dirá, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. No caso de Caim, ele matou Abel e eu não estou matando ninguém por estar fabricando, por estar vendendo ou divulgando bebida alcoólica. E outra coisa, a bebida normalmente, pelo menos é o que a lei diz, é vendida para pessoas maiores de 18 anos. Então, em realidade, o grande responsável é o próprio consumidor, é aquele que compra e que usa. É verdade, concordo com você que o grande responsável é o consumidor. Mas fala sério, você também, se você vende, se você fabrica, se você divulga, você tem uma parcela de culpa aí. Você está, de alguma forma, contribuindo para esse mal. E eu quero dizer para você que todo centavo, todo real que você acrescenta ao seu lucro é uma maldição que você está acrescentando ao comprador, ao consumidor. E não se iluda pensando que esse dinheiro será bênção na sua vida. Lembre-se que há um Deus no céu que vê todas as coisas. Se você vende, se você fabrica, se você divulga, você também tem culpa nesse sangue. Pense bem nesse assunto, este assunto é muito sério. Mas o que eu diria, e me permitam agora falar com toda franqueza, porque eu sei que isso acontece por aí, o que diria para aquelas pessoas que são líderes espirituais, são líderes religiosos, e ainda assim advogam a bebida alcoólica e usam? Fico triste ao saber disso, mas sei que é verdade. Outro dia eu ouvi falar de um grupo de pastores de uma determinada igreja que quando se reúnem, eles são líderes principais lá dessa denominação, eles bebem à vontade e chegam a se embriagarem. Que pena. O que eu poderia dizer para você que é um líder espiritual e que tem advogado a bebida alcoólica e que tem usado a bebida alcoólica? Eu vou lhe recomendar um remédio que é muito bom. E, aliás, ano passado, num programa aqui, num outro contexto, eu recomendei esse mesmo remédio. Ele é um remedinho muito simples. Apesar de não ser médico, mas eu posso recomendá-lo, porque ele é natural, ele não tem contraindicação nenhuma. Ele é tão simples e fácil que até o nome a gente decora. Sabe como que é? Chama-se vergonha. Você tome vergonha de manhã, tome vergonha meio-dia e tome vergonha de noite. Assim você vai se livrar da bebida alcoólica. Você me dirá, pastor, pegou pesado, hein? Jogou duro. E foi até irônico, é verdade. Mas acredite, é uma tentativa talvez até desesperada de abrir seus olhos, abrir seus ouvidos, abrir seu coração e dizer para você que é um líder religioso que você não pode continuar nessa vida. Você não pode advogar o alcoolismo, a bebida alcoólica, você não pode promover isso, você não pode usar isso. Ou você deixa a bebida alcoólica, ou você deixa o santo ministério. São duas realidades totalmente contrárias, antagônicas. Mas é claro, o meu desejo, eu tenho certeza que o desejo do Senhor é que você abandone esse vício, que você pare inclusive de advogá-lo por causa da sua própria fraqueza,
que você ensine a verdade para a sua igreja, porque Deus não quer salvar só a sua igreja, Deus quer salvar você também. Não importa se você é um pastor, se você é um padre, se você é bispo, se você é apóstolo, reverendo, seja qual for o título que você tenha. Deus quer salvar a sua igreja, mas também você. Porém, se você continuar assim, nessa vida como está, se é o caso seu, então saiba, o Senhor com muita tristeza vai lhe reprovar na hora final. Você é muito querido, eu sou, nós todos somos. O desejo de Deus é salvar todos, mas nós não podemos brincar com aquilo que é muito sério. Eu quero ler somente mais um texto agora, que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Está escrito assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por que será que a Bíblia inclui os bêbados, dizendo que eles também não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus? Porque aqueles que se envolvem com o alcoolismo, eles se tornam viciados, dominados. O reino de Deus, a eternidade, o céu está reservado não para pessoas viciadas, dominadas, mas para pessoas livres. Quando a pessoa se deixa dominar pelo álcool, então a sua vida passa a ser em função do vício, e esse vício, inclusive, você sabe, é porta de entrada para muitas outras drogas e muitos outros males. O alcoólatra vende sua razão por um copo de bebida. Será que estou falando agora para alguém viciado? Certamente que estou. Pois eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não obstante o seu vício, sua dependência, sua fraqueza, você, é claro, é muito, muito amado pelo Senhor. O seu Deus, que também é o meu Deus, Ele pode lhe ajudar, Ele quer lhe ajudar. E se você se colocar nas mãos do Senhor, Ele vai lhe ajudar. Busque ajuda. Além do Senhor, é claro, em primeiro lugar de Deus, mas busque ajuda de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que não usa bebida alcoólica, que talvez até já usou, porém hoje está completamente livre. Busque ajuda, busque conselho. Se for preciso, busque uma clínica para se internar, para se tratar. Busque um profissional habilitado para lhe ajudar e creia. Deus pode usar estas pessoas, estes recursos, para que você seja abençoado, para que você se torne uma pessoa completamente livre. Porque o desejo de Deus, é claro, é a nossa salvação e não a nossa perdição. Nós vamos ter o prazer de ouvir a música cantada pelo Paulo Menezes. E essa música, em realidade, é como uma palavra de Deus para você. Imagine que você agora está na presença do Senhor, especialmente se você tem se sentido fraco nesse aspecto. O Senhor está olhando nos seus olhos e com carinho o Senhor está lhe dizendo estas palavras que agora serão cantadas pelo Paulo Menezes. A minha paz te dou, receba a minha unção, meu Espírito Santo derramo sobre ti. A tua falta sinto tanto, não vejo a hora de te abraçar. Mas por enquanto meu Espírito Santo irá te acompanhar. Filho, na cruz meu sangue derramei, por ti minha vida entreguei, entregaria novamente por amor. Filho, sempre vou te proteger, o meu Espírito te conceder.
é como posso estar com você. A minha paz te dou, receba a minha unção, meu Espírito Santo derramo sobre ti. A tua falta sinto tanto, não vejo a hora de te abraçar, mas por enquanto meu Espírito Santo irá te acompanhar. Filho, o pecado nos separou, mas minha graça eu te dou. Quero tanto estar com você. Filho, nos teus olhos quero olhar, nos meus braços te colocar. Quero tanto estar com você. Pouco tempo falta, não desista, filho. Eu não quero te perder, eu não posso te perder. Filho, que bom que o tempo já passou, a minha graça te bastou, e hoje estou aqui com você. Teus olhos quero olhar, em meus braços te colocar. Quero tanto estar com você. Filho, como é bom estar com você. E o Senhor segue nos falando, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em vez de buscar o vinho, em vez de se embriagar com a bebida alcoólica, enchei-vos, diz o Senhor, do Espírito Santo. Porque é do Espírito Santo que nós precisamos, desse bendito Espírito em nossa vida. Quando o Espírito Santo, inclusive, está em nós, uma das características da presença do Espírito Santo em nós é o domínio próprio, para vencermos todas as nossas fraquezas, para sermos vitoriosos no Senhor. Que Deus lhe abençoe, confie no Senhor, não desista, porque o Senhor não desiste de você. A vitória é certa para você se você permanecer buscando ao Senhor. Vamos orar juntos. Pai querido, ó Deus, eu clamo a Ti nessa hora pelos Teus filhinhos, pelas Tuas filhinhas, que acompanham esta mensagem, esta prece, e que têm sofrido por conta do uso de bebida alcoólica. Liberta-os, Pai, por Tua graça. Transforma-lhes, Senhor. Dá a esses Teus filhos uma nova vida. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Permanece com a gente a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que a mensagem de hoje tenha tocado o seu coração. Uma boa noite, ótimo descanso e até o próximo Além dos Fatos.